Ezequiel capítulo 34, de 1 a 6, e depois nós vamos ler continuamente, na sequência, o versículo 11 e o 12. Tudo bem? Todo mundo de posse da Bíblia? Vamos fazer a leitura. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? Comei a gordura, vesti-vos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre ela com rigor e dureza. Assim se espalharam, por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Versículo 11. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-la-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia da nuvem e de escuridão. Versículo 13. Tirá-las-ei dos povos, e as congregarei dos diversos países, e as introduzirei na sua terra. Apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes, e em todos os lugares habitados da terra. Vamos orar, a Bíblia aberta. Senhor Deus, em o nome de Jesus, nós vamos sim, juntos em uma só voz, elevar a nossa petição aos teus pés, cada oração, todas elas, engrossando na presença do Senhor, suba de forma grandiosa na tua presença, recebe a oração desse povo, aqui o nosso clamor diante da tua presença. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos da tua mão amiga, do seu conforto. Sim, Senhor, nós somos ovelhas do teu pastoreio e necessitamos da misericórdia e da proteção, do livramento e do cuidado. Abençoa todo este rebanho, que a cada dia tem crescido de forma poderosa, em nome de Jesus. Amém. Vou falar sobre o aprisco do Senhor. O texto que nós lemos se parece um pouco com a realidade que estamos vivendo, sim ou não? Sim. Tem mais crente fora da igreja do que na igreja. E por que as pessoas saem da igreja? Por vários motivos. Um deles é isso aqui. Existem pastores que só querem a lã e a gordura da ovelha. E existem pastores que só pastoreiam a si mesmos. E existem pastores que tratam com muito desprezo e com muita ignorância e com muita truculência o seu rebanho. Então, pelo menos 3 situações levam as pessoas a deixar a igreja, a deixar o aprisco.
Então, eu quero falar um pouco sobre isso. Na verdade, quem tem falhado aqui na ótica de Ezequiel? O pastor tem falhado. Muito parecido com o que nós estamos vivendo hoje. Mega igrejas, igrejas muito suntuosas, muito poderosas. E o desafio, irmãos, ele vai mudando de forma a cada dia que a gente caminha. Quando nós começamos esse trabalho, há exatamente 12 anos atrás, quando eu assumi esse trabalho, em setembro de 2004, nós éramos um grupo muito reduzido, muito pequeno. Muito pequeno. Ao chegar, eu encontrei um grupo de pioneiros, que aqui estavam, a irmã Norma, irmã Luísa, irmã Maria Helena, o pastor Robério na época, não era nem evangelista, o Robério, deixa eu ver se a irmã Vilma, deixa eu ver se eu lembro o irmão Lair, o irmão Lourenço, mas que estava firme, era 5 ou 6 pessoas, fora a minha família. Quando eu saí da igreja que eu estava, uma igreja de 300 membros, e fui para aquele lugar, primeiro, eu fui como convidado, eu nem era membro. Havia feito um seminário metodista, e por conta disso não pude me encaixar dentro da religiosidade da igreja que eu estava, e de uma forma muito educada, eu praticamente fui convidado a me retirar, né? E assim eu fiz. Após uma escola bíblica dominical, numa manhã de setembro, achei que da parte do pastor faltou delicadeza, faltou compostura, faltou discrição, e eu achei que era hora de eu me retirar, porque eu fui exposto publicamente na escola bíblica dominical, achei que não merecia passar por aquilo. Saí. Quando saí sem rumo, porque seminarista é um tipo de gente que ninguém gosta. Só eu mesmo, eu gosto de seminarista. Mas tem pastor que não gosta. Porque o seminarista que está estudando teologia, ele costuma ser muito atrevido. E às vezes ele faz questionamentos ao seu líder, e o líder, ou por não saber responder, ou se acha ofendido, acaba criando uma animosidade, e foi exatamente o que aconteceu comigo. Além de estar fazendo um seminário que não era da igreja que eu pertencia, eu ainda dava o meu espetáculo, e por conta disso fui mal compreendido e também fui, de certa forma, rechaçado e acabei saindo da igreja. Faltou maturidade, eu acho que de ambas as partes, inclusive minha. Abriu-se essa porta na Igreja Batista e lá cheguei com a minha pequena família, mulher e duas filhas, crianças. Naquele dia foi muito difícil, porque saindo de uma igreja de 300 membros e entrando numa igreja de 5 membros, 6 membros. A minha família chorou a escola bíblica inteira. E eu, sentado mais ou menos onde está o irmão Ronaldo, eu abaixei a minha cabeça e vendo a minha família chorar. Minha esposa sai de dentro do templo, um templo 4 vezes menor que esse, e vai para o banheiro e fica lá uma meia hora, e eu sabia que ela estava chorando. Quando ela voltou com o olho vermelho e sentou novamente na cadeira, eu falei, o que eu fiz com a minha família? Meu Deus, o que eu fiz com a minha família? Tirei minha família de uma igreja estruturada e trouxe a minha família para um projeto, que na verdade era um projeto, era uma congregação. E eu simplesmente bati aquelas fotos, naquela época não era digital ainda, era tudo daquele negocinho Kodak, aquele filmezinho preto. E aí eu bati essas fotos, porque eu falei, eu vou guardar isso aqui, porque eu sei que isso não vai ficar desse jeito. Bom, a igreja se corporificou, pagamos todas as dívidas da igreja, assumi o trabalho, debaixo de alguns comentários maldosos que eu havia tomado a igreja da irmã. O Senhor sabe que isso não é verdade, o Senhor sabe que isso não é verdade, mas uma chaga a mais para um leproso, que diferença faz, né? Assumimos aquele trabalho, a igreja endividada, na época R$ 2.800 de dívida. E pagamos as dívidas, fui a Goiânia, pedi apoio, não foi possível, não tive respaldo financeiro, embora tenha tido espiritual, graças a Deus. Voltamos, pagamos todas as dívidas. E eu me lembro de um episódio que nós tínhamos que pagar o aluguel na sexta-feira. E não tínhamos o dinheiro que completasse o aluguel.
Naquela noite, o irmão Vanderlan, passando, resolveu entrar. E ele fez uma oferta que foi exatamente o que faltava. Uma oferta não, ele devolveu o dízimo, e o que ele devolveu era exatamente o que faltava para completar o aluguel. Eu falei, mais uma vez Deus foi fiel, usando aquele homem. E eu fiz um compromisso de orar por ele, desde o dia 3 de janeiro de 2005. Eu fiquei tão feliz com o que Deus fez que eu fiz um compromisso de orar por ele. A igreja, irmãos, cresceu. E 5 ou 6 pessoas hoje, é o que vocês estão vendo, 700 pessoas, 800 pessoas, 900 pessoas, dependendo do dia da festa, do culto. Mas as coisas também mudam. Eu acho que muita coisa mudou. Eu mudei a minha saúde, eu mudei a minha postura, eu cheguei à conclusão que não dou conta de atender mais a igreja, da forma como atendia. Eu chegava a visitar todos os membros 2, 3 vezes por mês. Hoje tem pessoas que estão aqui, que eu nunca fui na casa e talvez nunca vá. Por quê? Porque não dá conta, irmãos. É impossível. Uma visita que você programa fazer em meia hora, você faz em 2 horas. Porque chega lá, a pessoa vem com bolo, com quitanda, e pastor, eu gosto de comer, irmão. E que culpa que eu tenho aí? Né? Manter essa estrutura aqui não é fácil. Aí a gente come, a gente bebe, a gente conversa, quando pensa que não, são 2 horas, você faz 2 visitas por dia. Então esse ministério de visitação, ele está renegado a uma situação de doença, a uma situação de enfermidade, porque não dá mais para visitar os irmãos. É impossível. Tem pessoas que falam assim, pastor, mas eu fico 15 dias tentando falar com o senhor. Irmão, vai ficar pior. Porque quanto mais a igreja cresce, mais difícil vai ficando. Porque pastor não tem só atendimento para fazer. Pastor tem um monte de coisa. Inclusive tem família como cada um de vocês. Então, as limitações são muitas. Nós temos aqui 2 pastores evangelistas, que é o pastor Gessé, o pastor Marcondes, e a missionária Neide, que tem nos ajudado muito. Mas haverá um tempo que nós vamos ter que aumentar isso aí. Nós vamos ter que ter 10 pastores para dar conta de atender, mais ou menos. Também não fica 100%. A ética pastoral diz que é um pastor para cada 100 ovelhas. Se nós estamos com 700 membros, nós deveríamos ter 7 pastores. Pastor, e por que não faz isso? Simples, irmão. Eu não posso ficar constituindo pastor, porque eu vou ter problema. Nós estamos vivendo num mundo hoje, irmãos, onde um ponto e uma vírgula é motivo para alguém se indispor e sair e levar a metade. Infelizmente, deveria haver união dentro do meio cristão evangélico? Não há. Não há. Sabe, eu acho que nós precisamos aprender um pouco com outras igrejas que não são evangélicas. Porque o meio evangélico é muito dividido. O meio evangélico, um vai na internet e fala mal do outro. Sabe, um vai e fica nas redes sociais queimando o outro. Nós temos que aprender, às vezes, com outras igrejas, porque o meio evangélico está muito fraco nesse sentido. Precisamos mudar. Uma coisa é eu fazer uma crítica generalizada, outra coisa é eu citar nome, aí é diferente. O que nós estamos vendo aqui, algo que acontecia no passado e que continua acontecendo. Ovelhas sem pastor. Pastores interessados em alguma coisa. Pastores que não têm sido bons pastores. A Bíblia diz que são ladrões e salteadores. Então nós precisamos desenvolver um ministério, pelo menos, honesto. É claro que nós não vamos resolver o problema de todo mundo, aliás, pastor não resolve o problema de ninguém. Ele apenas orienta. E cada um tem que fazer a sua construção. Mas nós temos alguns desafios para fazer. Como igreja de Jesus, nós temos alguns desafios. Precisamos melhorar em algumas coisas. Temos trabalhado para atender a todos na medida do possível. Nós vamos mudando a postura de trabalho? Vamos, porque a igreja passa de 40 membros, ela deixa de ser uma igreja de família.
Quando a igreja passa de 100 membros, o pastor começa a correr atrás de apagar fogo de irmão, um irmão desentendendo com o outro. Aí o pastor começa a correr atrás de resolver problema de irmão. Se o pastor não tomar cuidado, o ministério dele se torna em pastorear meia dúzia de pessoas. Tem pessoas que querem pastor a tiracolo. Não dá para fazer, não dá para funcionar assim mais. Então a gente vai mudando a didática, vai mudando a postura, mas no intuito de atender melhor o rebanho. Mas o que nós estamos vendo hoje, nos dias de hoje? Igrejas que não têm cuidado dos seus rebanhos. O que nós temos visto hoje? Igrejas que têm construído impérios às custas do dinheiro da comunidade. Eu não vejo problema nenhum em a igreja crescer. Mas veja bem, é da comunidade. Esse patrimônio que você está vendo aqui é de vocês. Ele não é meu e ele não é da convenção. O pastor Antônio foi embora, o patrimônio fica. Porque os filhos de vocês, os netos, vão continuar congregando aqui. Pastor é itinerante. Virão outros pastores aqui. Nós precisamos criar uma estrutura razoável, claro, para atender melhor. Mas também existe, não é só a questão financeira, existe também a questão humanitária, a questão pessoal e espiritual de cada um. Então o desafio nosso hoje como igreja é muito grande, porque a igreja evangélica tem passado por uma crise de identidade. Fala para mim o que é ser evangélico. Você vai ter 20 opiniões aqui, cada um vai falar uma coisa. Não há uma identidade. Não há um perfil que você possa dizer, isso é evangélico. Não há. Diferentemente do catolicismo e do espiritismo. Se você pedir um perfil de espírita, você vai ter. Se você pedir um perfil de católico, você vai ter. De evangélico, não. Virou uma torre de Babel. Virou um período de juízes dentro da igreja evangélica. Cada um faz o que quer, virou uma confusão. E sabe por que isso tem acontecido? Porque nós nos propomos a corrigir aquilo que estava errado no século XVI. Mas eu acho que nós não vigiamos o que podíamos vigiar. E hoje algumas igrejas estão precisando de reforma de novo. A igreja que bradou contra a idolatria, sabe, na pessoa de Martinho Lutero, hoje está precisando de outro Martinho Lutero, porque estão enfiando cadeira de roda nas igrejas, estão enfiando bezerros de ouro nas igrejas. Você vai ver as igrejas trabalhando por conta de seus líderes, colocando amuletos na mão das pessoas. É toalha disso, é manto daquilo, é não sei o que, não sei da onde. Para que isso, irmãos? A adoração é em espírito e verdade. Eu não preciso tocar em nada, irmãos, para que a minha fé possa acontecer. Fé é coisa espiritual. Eu não tenho que tocar nesse púlpito, porque esse púlpito não é ungido. A cadeira do pastor não é ungida. A roupa que eu visto não é ungida. Queridos irmãos, a unção, ela está no Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele está em nós, espiritualmente falando. E o que nós estamos vendo? As igrejas brasileiras levando os fiéis a cometer o pecado que se cometeu no século XIV, no século XIII, no século XII, no século IX. Nós não podemos, porque isso desvia o foco é Cristo. Teve um tempo que o foco era cabelo, não podia cortar o cabelo. Teve um tempo que o foco era roupa, não podia vestir isso, não podia vestir aquilo. Teve um tempo que o foco era a igreja, a salvação está na igreja. Salvação não está na igreja. A salvação está na pessoa de Cristo. A igreja é apenas um instrumento pelo qual nós nos movemos. É importante ser batista? É, mas ser filho de Deus é 1 milhão de vezes mais importante. Aqui no texto nós vamos ver algumas coisas importantes que precisam ser bem detalhadas. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz-lhes, versículo 2, assim diz o Senhor, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Interessante, né? Parecido com o que nós temos visto hoje.
Igrejas onde os pastores estão preocupados consigo mesmo, estão preocupados com a sua imagem, estão preocupados com o seu nome, estão preocupados com o império que tem se construído. Pastores que têm se autodenominado mais do que pastores, quando ser pastor para mim já é muito. Eu não preciso ser mais do que pastor. Se eu conseguir continuar sendo pastor, glória a Deus, basta. Basta. Você vai ver no versículo 3: comeis a gordura, e vestivos da lã, e degolais o cevado. Quando a ovelha tem saúde, amém, quando ela é novinha, pode produzir muito na igreja, ela é bem recebida, ela é cuidada. Quando ela fica velhinha, ninguém vai visitar, ninguém cuida. Quando fica viúva, ou viúvo, fica abandonado. Ah, o pastor não foi. Que pastor? Para com isso. Todos nós, a responsabilidade é nossa. Se você foi e o pastor não foi, então, pastor, o senhor não foi lá visitar a fulana, vai lá. Você ainda tem a chance de dar uma bronca no pastor. Mas você também não foi. E às vezes a gente nem fica sabendo que fulano está doente ou que fulano... Olha, a gordura da ovelha, o que nós temos visto hoje pelo Brasil afora, são pessoas extorquindo as ovelhas. Por favor, isso está errado, irmãos. Misericórdia. A Bíblia fala em dízimo e oferta. E qualquer coisa que eu falar além disso, eu estou agindo de má fé. Porque a fé do povo ela é muito fácil de manipular. Há um tempo atrás, um irmão... Por favor, deixa eu trazer essa realidade aqui com muito respeito, com muito cuidado. Há um tempo atrás, um irmão se levantou e falou: pastor, eu estou doando 6 veículos de 2 rodas para a igreja, 0 quilômetro. Sabe quando que eu fui buscar? Nunca. Não senti que eu deveria fazer isso. Agora, há pouco tempo atrás, um irmão chegou em mim e falou: pastor, eu quero fazer uma oferta para a igreja. Amém, irmão. Eu quero fazer uma oferta de tanto. Amém. E só amém. Ah, pastor, aí o senhor ficou visitando ele no serviço dele? Não. Aí o senhor ficou profetizando e falando em língua? Não, irmão. Eu tenho 1.500 defeitos, mas eu não pulo em cima daquilo que não é meu. Se a pessoa tem um compromisso com Deus, Ele vai entregar. Eu não preciso ficar bajulando, eu não preciso ficar correndo atrás, eu não preciso ficar mentindo para atrair a pessoa para a igreja. Eu falei para ele, meu irmão, o tanto que você já ajudou a nossa igreja, se eu fosse outro pastor, eu não saía da sua porta, orando por você, na sua empresa, para a sua família. Você já observou que eu não faço isso? Ele falou: já. Eu falei: sabe por quê, irmão? Porque eu confio no Deus que eu sirvo. Eu não preciso, irmão, te enganar. Eu não preciso te enganar para poder comer da sua gordura. O nosso Deus não deixa faltar nada para nós. Vestivos da lã. Olha, queridos, preste atenção. O que nós estamos vendo são igrejas onde os pastores ficam milionários e as ovelhas continuam pobres. Está errado, irmãos. E sabe por que muitos saem das igrejas evangélicas e vão para as internets da vida descer o porrete na igreja? Por causa de gente que fica fazendo dessa forma. Há dias atrás eu enfrentei um moço na Presidente Vargas. Por várias vezes eu o evitei. Quando eu o via, eu cortava a volta. Porque eu não queria aquele confronto, porque eu me conheço, eu sei como eu sou. Estou na Presidente Vargas, esse moço bate a mão no meu ombro, que eu olhei e falei: é hoje. Hoje vai dar problema. E aí começamos uma conversa que não terminou bem. Eu falei: arreda, Satanás. Eu falei para ele: o Senhor te repreenda.
conversa terminou desse jeito. Se tornou inimigo da igreja. Mas sabe por que se tornou inimigo da igreja? Justamente em cima das nossas falhas, justamente em cima dos nossos erros. É porque vocês pastores de terno, por isso que eu não vim de terno hoje. Vocês pastores de terno ficam fazendo isso, aquilo e aquilo outro. Eu falei, você não me conhece, irmão. Por favor, não me coloca na vala comum. Eu não faço parte desse submundo da fé. Eu não sou um incapaz, eu tenho trabalhado para Deus e o que eu tenho feito ali não está no meu nome, está no nome da igreja do Senhor Jesus. Eu sirvo a uma convenção porque quem não está debaixo de autoridade, não tem autoridade. É por isso que eu estou debaixo de uma convenção. Eu não tenho poder de mídia. Tudo que o Senhor tem feito aqui é no gogó, é na palavra, é no microfone. Nós aqui não temos poder de mídia. Aqui já tem uns 3 ou 4 irmãos que estão, pastor, faz um programa de televisão. Pastor, faz um programa de televisão, tem 2 anos que eu estou fugindo disso aí. E pode ser que até que eu faça a partir de agora. Senti de fazer. Para glorificar o nome do Senhor. Para atender uma demanda do momento. Mas não para que eu possa projetar minha imagem. Você não vai ver meu nome em outdoor, você não vai ver minha imagem em outdoor, nem placa de igreja. Você não vai ver. E toda vez que você me vê falando, seja em qualquer lugar, é em nome de Jesus. Não sou melhor do que ninguém, irmão, mas nós temos que zelar pelas nossas igrejas. Por favor, chega de tanta enganação, chega de tanta mentira, chega de aproveitar da gordura e da lã das ovelhas. Um povo de boa fé que vem para a igreja de verdade, por isso que dá esses rebeldes aí, esses xiitas. Por isso que dá esses islâmicos aí, que ficam simplesmente nos atacando na internet, falando mal e às vezes falando a verdade. O que é pior. Pessoas que estão desconstruindo o que nós levamos 2000 anos para construir. Falhas. Comeis a gordura, versículo 3, vestivos da lã e degolais o cevado. Você sabia que em vez de apacentar, muitos pastores estão matando as ovelhas? Matando as ovelhas. Muitos pastores se envolvem sexualmente com as suas ovelhas. Muitos pastores pedem dinheiro emprestado para as ovelhas e não têm intenção de pagar. Muitos pastores, irmãos, acabam por imprudência colocando uma família contra a outra dentro da igreja, despreparado. Por favor, irmãos, misericórdia, é muito sério o que nós estamos fazendo. Essa obra não é nossa, essa obra é do Senhor Jesus, Ele morreu por ela. Por favor, aqui não é uma crítica barata, vamos cuidar da nossa igreja, vamos agir com seriedade, com responsabilidade. Pesa sobre nós uma responsabilidade muito grande. Se é para que eu traga prejuízo para esta igreja, para o reino de Deus, então eu vou voltar para a sala de aula, que é o que eu sei fazer e faço muito bem. Só em concurso público já passei 4 vezes em primeiro lugar, na área da educação. Não, irmãos, nós temos que construir uma igreja sadia, sabe, com honestidade. Semana passada, retrasada, eu atendi uma pessoa, e essa pessoa conversando comigo disse assim: pastor, o senhor sabe que te levantaram uma calúnia, né? Eu falei: irmã, olha para a vida de quem levantou a calúnia, veja como está. Eu até hoje, irmãos, tenho procurado viver o que eu prego, para a honra e glória do Senhor. Se você vê falha em mim, cuidado para que não seja os seus óculos. Mas se você vê falha em mim, por favor, me ajude. Pode chegar, a cara é feia, mas eu vou te ouvir. Por favor, estou sendo sincero, irmãos. Pastor, eu acho que o senhor podia rever essa situação. Eu posso ficar chateadinho na hora, bicudinho, que faz parte. Mas depois se nós somos de Deus, nós vamos refletir. O homem que é homem de Deus, irmão, você pode falar
que não dá problema não. Natan, quando chegou diante de Davi, falou: tu és o homem. Se Davi não fosse homem de Deus, tinha mandado cortar a cabeça dele, irmãos. No entanto, ele disse: sim, pequei contra Deus. Alguém tem que falar a verdade. Mas não apacentais as ovelhas. O que é apacentar? Levar paz. Qual que é a função do pastor? Levar paz. Uma irmã me ligou, uma irmã não, essa pessoa nem vem aqui na igreja. Ela só me liga na hora do desespero. Aí ela me ligou pela enésima vez, chorando num desespero. Eu falei: minha irmã, por que você está assim? Por que você não me obedece? Por que você não vai à igreja? Você só me liga na hora do desespero. Conversa comigo na hora que tudo for bem. Vai na igreja para me ver seu rosto. Eu não sei nem com quem que eu estou falando. Você me liga, fala que me conhece, mas eu não te conheço. Você cada dia liga chorando e agora você está totalmente descontrolada. Vem à igreja, deixa eu olhar nos seus olhos, deixa eu pôr a mão na sua cabeça. Tentando levar paz para as pessoas. O nosso papel é cuidar, é sarar da ferida. E às vezes, irmãos, a ferida que abre em você é o próprio Deus que abre. Hoje nós estávamos em casa, o irmão falou para mim: pastor, aquele dia que o senhor me entregou uma palavra no púlpito, eu falei: eu nunca mais volto dessa igreja. Esse homem, ele me expôs perante a igreja. E eu sabia que a palavra era dura, mas eu estava no espírito, eu estava no óleo. Eu fui e entreguei a palavra. Quando eu acabei de entregar a palavra, que ele pensou, nunca mais, ele ficou de pé. Quando ele sentou, ele disse: eu nunca mais volto na igreja. Quando ele sentou, o Espírito Santo de Deus falou: rapaz, conserta a sua vida. Tudo que ele está falando é verdade. Deus faz a ferida e ele sara. Se o Senhor abrir uma ferida no seu coração, Ele vai fechar a ferida. Uma coisa é você falar alguma coisa na carne, outra coisa é você falar no Espírito. Quando a gente fala no Espírito e abre uma ferida, o próprio Espírito cicatriza a ferida. Nós até podemos falar coisas duras, mas também nós temos que abraçar e amar. Pessoas às vezes falam: o pastor é duro, mas eu também sei abraçar, também sei amar, também sei sorrir, também sei brincar. Porque há um momento para tudo na vida. Há um momento de colher, há momento de plantar, há momento de chorar, há momento de sorrir, há momento de dar bronca e há momento de abraçar. No versículo 4, a fraca não fortalecestes. Uma das características mais marcantes de uma ovelha é que elas são fracas. Outra característica importante das ovelhas, elas se encantam com qualquer coisa. Tem que ter um pastor para separar o lobo. Muitas pessoas chegam e falam: pastor e tal. Eu falei: irmão, você não percebeu que isso é cilada? Sai disso. É muito comum a gente ouvir falar que ovelha A, B e C visitou a igreja A, B e C. Quer um conselho do seu pastor? Não visita lugar nenhum não, irmão. Vai dar cruzamento de linha. Tem muita gente falando coisas aí que não tem nada a ver com o evangelho de Jesus. Ai, pastor, o fulano eu ofertei. Irmão, oferta na tua igreja. Quem faz cobertura para você é essa igreja aqui. Ai, pastor, eu sou um associado. Não, irmão, devolve o seu dízimo aqui, seja associado aqui. Se você ficar doente, o pastor que vai te visitar é esse aqui. Se você morrer, é eu que vou fazer o culto fúnebre. E se não sobrar ninguém para pegar na alça do caixão, é eu que vou pegar. O outro lá, não sei de onde, não vai vir aqui não. A fraca não fortaleceste. Tem momentos que as ovelhinhas estão tão fracas, irmãos, que precisa de alguém para segurar na mão. O doente não curaste, a quebrada não ligaste, desgarrando não tornastes a trazê-la. Eu acho que nós precisamos melhorar mesmo nisso. O pastor Antônio precisa melhorar nisso. Nasceu no meu coração o desejo de trazer de volta muita gente que saiu da igreja. E sai, viu? E sai. Sai não é só nessa aqui não, sai em qualquer uma. E tem gente, tem pessoas, irmãos, que me faz falta.
de verdade. Como fazer, pastor? Eu te pergunto, como fazer? Vamos fazer um culto, trazer todas as pessoas que foram daqui, que nos são caras. Vamos tentar trazer esse povo de volta. Nós precisamos melhorar nisso, eu reconheço que precisamos melhorar nisso. Mas eu preciso da sua ajuda, uma andorinha não faz verão. Mas dominai sobre elas com rigor e dureza. Podemos até ser rígidos, mas também precisamos amar. Assim se espalharam, por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. Se você parar de congregar, se você parar de vir aqui, ouvir essa palavra e entrar numa de que vai servir Deus em casa, por favor, não me leve a mal. Daqui a pouco você está bebendo de novo, fumando de novo, fazendo coisa errada de novo, porque a palavra, ela tem poder de separar ossos de medula, alma de espírito. O que esquadrinha o nosso andar é a palavra, é esse ouvir a palavra que vai colocar você no trilho certo. Pastor, essa palavra é dura, mas ela te coloca no caminho. É o poder da palavra. Essa história de servir Deus em casa, isso é conversa para boi dormir. Ai, pastor, eu gosto de orar deitado. Ah, irmão, para com isso, rapaz, levanta, moço. Ai, ficar de joelho, rapaz. Você quer me desanimar, você fala que ora deitado, aí acabou. Pastor, mas eu oro até no volante. Ora nada, irmão. Como é que você ora no volante, rapaz? Você fica ali falando alguma coisa, mas orar envolve lágrima, envolve quebrantamento, envolve, sabe, confissão de pecado. Ai, pastor, eu oro até dentro do banheiro. Ah, irmão, arruma outro lugar para você orar, ué. Oh, mas só sobrou o banheiro. Banheiro você pode fazer tudo, menos isso, irmão. Assim se espalharam por não haver pastor. Hoje o que tem de ovelha sem pastor, você fica besta. Aí você fala assim, ô, como é que tá? Tudo bem? Que prazer te conhecer. Ah, o senhor é pastor? Eu sou. Não, eu também sou evangélico. Também sou evangélica. Ah, legal. Qual é a sua igreja? Não, até ultimamente. Ultimamente assim, sabe? Eu frequentava. Ah, tá, tem quanto tempo que você parou? Ah, tem 5 anos que eu não vou, mas eu sou evangélico. Evangélico pode até ser, né, irmão? Mas cristão autêntico. A Bíblia diz, não deixai de congregar, alegrei-me quando me disseram, vamos na casa do Senhor. Irmãos, isso não está acontecendo, não está sendo uma verdade na sua vida. Precisa estar na casa do Senhor. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes, igual está acontecendo hoje. Talvez se você sair daqui agora e for no calçadão, você vai encontrar muita ovelha sentada nas mesas lá. Verdade. E às vezes saiu até por falha do pastor, sabia? Às vezes saiu até por falha de alguém da igreja. Então, viu alguém fora? Volta para a igreja. Na igreja, lembra da arca? Tem mau cheiro. Dentro da arca tinham animais que ali faziam de tudo. Você imagina esse negócio ali dentro fermentando. 8 pessoas no meio de tantos animais. Tinha mau cheiro, estava apertado, mas Deus estava lá dentro, irmão. Aqui tem problema, sabe? Aqui tem às vezes conversa. Ai, pastor, mas tem tanta fofoca, tem, irmão. Onde tem gente? Mas Deus está aqui dentro. Perdoa seu irmão. Ai, mas o fulano é metido. Irmão, perdoa o metido. Tadinho, nem isso ele pode ser metido. Já não tem nada na vida, pelo menos pensar que tem, ué. Né? Faz ele sentir melhor. Eu quero encerrar essa palavra dizendo para vocês, olha, eu tenho refletido tanto sobre igreja. Eu quero tanto continuar fazendo a obra do Senhor. Eu amo tanto essa igreja, eu não sei como seria a minha vida sem vocês. Não sei como seria a minha vida sem esses momentos de estar aqui.
Mas olha, vamos fazer uma igreja de Jesus. Uma igreja que não tem dono. É muito comum a gente encontrar donos na igreja. É muito comum. Olha, irmãos, eu vou te falar com toda sinceridade. Diante do Pai, essa igreja aqui não tem dono. O único dono aqui é Jesus. Estou sendo sincero, irmãos. Pastor, mas o senhor é muito rígido às vezes. Irmão, se a gente não agir com rigor, a igreja vira uma torre de Babel. Se a gente às vezes não polarizar firme, as pessoas medem a força da gente. Medem a força. Quantas vezes eu peguei sala de aula com 50 alunos e eles mediam força comigo. Eu olhava dentro do olho do aluno e falava: rapaz, você me respeita, que eu não caí de paraquedas aqui não. Primeiro, eu fiz uma faculdade. Segundo, tem 10 anos que eu leciono. Terceiro, eu passei num concurso. Quinto, eu sou professor. E sexto, cala a tua boca. Aí um dia um se levantou e falou assim: senhor, a hora dessa vai achar um que te mata. Eu falei: estou te esperando lá fora. O meu carro é um carro vermelho que está em tal lugar assim, assim. Ignorância? Ignorância, irmãos. Mas a gente tem que mostrar para que veio. É ignorância, pastor? É ignorância. O cara está falando que vai me matar, ué. Se é para morrer, morre ele, ué. Por que tem que ser eu? Então, irmãos, quem é o líder? Todo rebanho tem que ter um líder. A igreja falando de tal, quem manda é a mulher do pastor. Não, senhor, está errado. A mulher do pastor manda porque o pastor não tem autoridade. Passou por cima. E se ela manda na igreja, ela manda na casa, ela manda em qualquer lugar. Espírito de Jezabel, está errado. Verdade, irmãos. Nós precisamos dizer para que viemos. Nós precisamos exercer uma autoridade segura. E assumir o risco. Se eu cometer qualquer falha como líder, irmão, vou pagar por isso, fica tranquilo. Deliberadamente não, tentando acertar. Se tiver falha, é tentando acertar. Não nada premeditado. Hoje eu vou cometer o pecado, fulano de tal, 3h15 da tarde. Não, não é isso. É tentando acertar, a gente pode errar. É melhor errar tentando acertar do que fazer de conta que não está vendo e não fazer. Então, queridos, eu desejo de coração que você continue buscando a palavra do Senhor aqui. Que você entregue completamente a sua vida, corrija o que está errado. E o que tiver errado também, irmão, se Deus confirmou no teu coração, fala: pastor, eu acho que isso não está certo. Ai, pastor, eu saí da igreja porque eu não quis te preocupar. Preocupou, irmão, que você saiu, nem me falou nada. É comum a gente ver as pessoas: onde é que você vai, irmão? Não estou saindo da igreja. Por quê? Não, por causa de um problema. Mas o que? Eu não quis preocupar o Senhor. Pois é, agora você me deu uma preocupação maior. Tem um problema, eu não estou sabendo, você está indo embora, estou perdendo membro, não estou sabendo por quê. Me dá a chance de tentar explicar. Conversa comigo. Marca um horário, espera uma semana ou duas, qual o problema? Se for muito urgente, a gente abre um precedente. Nós chegamos num tamanho, irmãos, se nós não nos unirmos, vai ficar difícil. Nós chegamos num tamanho de igreja que poucas igrejas em Rio Verde têm. Em tão pouco tempo, em 10 anos. Então nós precisamos caminhar juntos. Eu quero ser o seu amigo, eu quero ser o seu pastor. A Bíblia diz que a ovelha ouve a voz do seu pastor. Se eu falo e você não me ouve, você não é minha ovelha. Eu só tenho autoridade sobre a sua vida a partir do momento em que você me obedece. E até onde eu sei, eu nunca faltei com respeito com o sexo oposto. Até onde eu sei. Até onde eu sei, eu nunca dei um mau conselho para ninguém. Até onde eu sei, eu nunca extorqui. Até onde eu sei, o evangelho que eu tenho pregado é aquele que produz vida eterna. Até onde eu sei, eu compro e pago tudo que eu compro. Até onde eu sei, eu sou um bom pai e um bom esposo. Até onde eu sei, eu trato todo mundo com muito respeito. Eu posso falar qualquer coisa, mas não no pessoal. No pessoal, não. Então, vamos caminhar juntos. Deus está nos preparando para um grande crescimento. E nós precisamos ser um. Tem gente aí atacando esse rebanho aqui. Você não vai saber por que eu estou falando isso. Tem gente tentando tirar pessoas desse rebanho. E vem com falsas argumentações,
Acabamos de perder uma ovelha aqui. Pessoa do meu ciclo de amizade, que alguém covardemente, fazendo uso de meias verdades, eu perguntei para essa pessoa: quem inflamou o teu coração? Quem é esse maligno que inflamou o teu coração? Você está me fazendo perguntas de rebelde. Você não está fazendo pergunta de quem quer entender. Você está fazendo perguntas de quem já tem a resposta. Quem inflamou o teu coração? Toma cuidado com esse povo que é inimigo de igreja, que fica no Facebook usando mal as redes sociais. Toma cuidado com esse povo que fica falando mal contra dízimo. Toma cuidado com esse povo que fica falando mal de quem prega de terno. Toma cuidado com esse povo que vive aí cada dia numa igreja, mudando de igreja e mudando de opinião. Toma cuidado com esse povo que antes era extremamente radical e agora liberalizou. Toma cuidado com esse tipo de gente. Cuidado com quem põe a mão na sua cabeça. É muito comum a gente ver pessoas que vai ali buscar oração, vai acolá. Toma cuidado, tem gente fazendo transmissão de demônio, porque na imposição de mão, o que sobra nenhum passa para o outro. Toma cuidado. Se Deus não falar com você aqui na palavra, você me desculpa, pode falar que eu saio do púlpito. Porque o que Deus tem para falar, Ele fala aqui, ó, na palavra, aqui. Nós precisamos ser uma igreja curada, uma igreja séria, uma igreja viva. Sabe, que não fica aí comendo mamão com açúcar, evangelho melzinho na chupeta. Mentiroso. É melhor a gente ouvir uma dura verdade do que ser enganado com uma mentira que faz cócegas. Senhor, para onde iremos? Só Tu tens palavras de vida eterna. Quer ir embora também? Para onde iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Irmão, palavra de vida eterna não é a palavra que agrada, é a palavra que confronta. Evangelho verdadeiro não é aquele, irmão, que te exalta, mas é aquele que te derruba. Jesus veio para os perdidos e nós, às vezes, temos que tomar um remédio amargo. Quando eu era criança, tinha um tal de Revenil. Nunca esqueci esse xarope. Irmão, quando eu tomava esse xarope, a minha boca, que já é pequena, ela ficava 4 vezes menor, o trem travava tudo. O meu esôfago dava um nó cego. Revenil. Falei para minha mãe na época, eu falei: mãe, não aguento mais esse remédio, mãe. Ela falou: não, eu vou fazer então xarope de angico. Eu falei: graças a Deus. Parafraseando, né, eu era criança. Ela fez o melado de angico, ele era 3 vezes pior do que o Revenil. Às vezes o remédio que eu estou dando para você está achando difícil, né? Você vai ali e tem um remédio pior. Deus te abençoe, Deus te guarda, Deus te fortaleça.